Olá, meus queridos do sexto ano. Nesta videoaula, iremos revisar o rito artístico. Iniciaremos falando da manifestação artística na pré-história. Então, vamos primeiro relembrar o que é rito artístico. É um conjunto de atividades organizadas no qual as pessoas se expressam por meio de gestos, símbolos, linguagem e comportamento. Durante essas atividades, as pessoas precisam transmitir um sentido coerente ao ritual que está acontecendo. Se lembra o que é ritual? Vamos lá. Ritual são ações relacionadas com o misticismo e a religião, que podem ser praticadas individualmente ou em coletivo. O rito artístico na pré-história, eles surgem a partir das manifestações artísticas do homem, que eram realizadas com a intenção mágico-religiosa. Como assim tinha mágico-religiosa? Quando eles acreditavam que ao pintar o animal numa parede, eles teriam um poder para capturá-lo. E durante esse rito mágico-religioso, eles criavam ritmos batendo com as mãos e os pés, assoviando e utilizando bastões para repercutir o som. Usavam ossos cavados, que são ossos perfurados, como apitos. Assim, eles teriam como reproduzir o som da floresta, reproduzir o som dos animais. Tudo isso dentro de um ritual coletivo ou então num ritual individual que era somente o caçador, tá? Além desse ritual mágico religioso para a caça, eles tinham os sons e a dança fazendo parte dos rituais de adoração às divindades e eram executados para comemorar acontecimentos importantes, como uma boa caçada, o nascimento ou a morte de alguém. E os gestos e os movimentos, de acordo com os estudiosos, surgiu o ritmo. Então, o ritmo ele surge dessa conexão, dessa vontade de se expressar. E durante essa movimentação desses movimentos, esses gestos eles eram feitos a partir de observações e da imitação do meio que eles viviam. Lembrando que naquela época ainda não tinha definido as linguagens artísticas. Então, eles faziam a dança, o ritual e as representações dramáticas como forma de rituais de adoração a divindades e rituais mágico-religiosos. A partir do estudo desses rituais que foram sendo identificados através das pinturas, foi classificado essas artes como arte rupestre, né? As primeiras produções artísticas da humanidade. E por que tem esse nome de arte rupestre? Devido ao suporte onde eram pintados, que era através nas rochas, né, das cavernas, durante esse período. E ela foi dividida em três: idade da pedra lascada, ou paleolítico, idade da pedra polida, ou neolítico, e idade dos metais. Por volta da segunda fase do paleolítico, os homens pré-históricos migravam de um lugar para o outro à procura de frutas, vegetais e de um ambiente propício à pesca e à caça de animais de grande porte, como mamute, bisões, felinos. Esses bichos que garantiam a sobrevivência daquele povo, fornecendo carne, gordura, couro, chifres e ossos. Então, como eles dependiam desses animais,
Eles retratavam nas paredes, acreditando que iriam adquirir poder sobre eles. É como fosse uma forma mágica, o animal passasse a estar sob o comando de quem desenhou. E assim, esse ritual de misticismo, esse mágico religioso, eles se preparavam e depois iam caçá-lo. Então era para esse sentido que acontecia o mágico religioso, para a sobrevivência. As pinturas são consideradas como realistas, pois o homem primitivo, ele desenhava o que ele via, da forma que ele via. Então, todo o contorno era o animal que ele enxergava e depois queria capturá-lo. As mãos em negativo também fazem parte das primeiras manifestações artísticas. Para produzi-las, aplica-se algum tipo de pigmento sobre as mãos apoiadas na rocha e em seu entorno, normalmente soprando-se algum pó colorido por meio de um osso oco. Dessa forma, obtinha-se um contorno vazado, como vemos na fotografia. As pinturas e os desenhos eram produzidos com carvão, pigmentos vegetais, sangue de animais e pó extraído de pedras. As esculturas, em sua maioria, eram imagens femininas, com ventre largo e cabeça unida ao corpo. A mais conhecida é a Vênus. Período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, porque nele se desenvolveu a técnica de produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito, que as tornavam mais afiadas. Nesse período, deu-se a chamada Revolução Neolítica, o início da agricultura e da domesticação de animais, que permitiu ao homem a substituição da vida nômade errante, pois, com a fixação dos grupos humanos, houve um rápido aumento populacional e o desenvolvimento dos primeiros núcleos familiares, além da divisão do trabalho nas comunidades. O homem, nesse período, criou técnicas como a tecelagem e a cerâmica e construiu as primeiras moradias. Com o domínio do fogo, com o tempo também aprendeu a derreter e trabalhar com metais. E também com metais, a metalurgia. Na arte, o estilo naturalista ele foi substituído por um estilo mais simples e geométrico, com sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. Os temas também mudaram. Como novo estilo, o ser humano passou a ser representado em suas atividades cotidianas e coletivas. Desse novo estilo de pintura, surgiram mais para frente a primeira forma de escrita, a escrita pictográfica, no qual os seres e as ideias são representados por desenhos. Repara aí no lado da imagem, o desenho aqui do lado, homens e touros, tem pouca cor, as figuras estão reduzidas e elas estão em convívio com as demais pessoas e os animais. E por último, a idade dos metais. O homem já havia dominado a produção do fogo. Com isso, ele passou a trabalhar o metal, servindo-se possivelmente da técnica como forma do barro ou da técnica da cera perdida, produzindo peças muito mais resistentes e bem feitas. Encerramos por aqui a nossa videoaula. Não esquece de dar seu like. Quiser, tem os comentários, pode deixar seus comentários, dúvidas, perguntas.
Tá bom? Assim, depois eu entro, vou respondendo. Semana que vem vai ter a segunda parte dos ritos, falando da cultura egípcia.